Sem entrar nos detalhes teológicos da possibilidade de alguém perder a salvação, mas a Bíblia narra sobre pessoas que abandonaram a fé. Foram pessoas que, ao longo da vida cristã, por algum motivo, abandonaram Jesus. Isso mesmo, não quiseram mais seguir uma vida de acordo com os ensinos de Jesus, pois seguir Jesus é cumprir os seus mandamentos. Amar Jesus também é cumprir os seus mandamentos. Paulo, no final da sua segunda epístola a Timóteo, afirma que Demas me desamparou, amando o presente século. Este Demas é o mesmo mencionado como cooperador de Paulo na epístola aos Colossenses. No entanto, abandonou a fé, amando o mundo. O apóstolo Pedro afirma em sua segunda epístola que alguns, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão. No livro de Apocalipse, na carta dirigida à igreja de Éfeso, é afirmado que esta igreja abandonou o primeiro amor. Além disso, o Evangelho de João afirma que, após um discurso de Jesus, muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele, ou seja, abandonaram Jesus. Nesse sentido, existe a possibilidade de alguém abandonar Jesus. No entanto, este ato de abandonar Jesus não acontece de um momento para o outro. É uma atitude que vai sendo formada de passo a passo. E se identificarmos estes passos, poderemos evitar que alguém, ou até mesmo nós, venhamos abandonar Jesus. Existem sinais muito claros de quem irá abandonar Jesus. Por isso, é muito importante reconhecer estes sinais. Olá, tudo bem com você? Sou Moisés Brasil e seja muito bem-vindo aqui no canal. Todas as segundas e quintas-feiras, às 7 horas da manhã, tem um vídeo novo chegando aqui no canal. São vídeos organizados em playlists, tipo os 12 Apóstolos de Jesus, os livros da Bíblia, curso de teologia sistemática, divindades na Bíblia, ícones da fé protestante, o curso de introdução à Bíblia com foco no Antigo Testamento e outros mais. Resumidamente, são dezenas de vídeos nas áreas de Bíblia Sagrada, teologia e vida cristã. E para que você não perca de vista esse canal, se inscreva no canal. Uma vez inscrito, clique também no sininho das notificações para que você seja notificado quando um vídeo novo é postado por aqui. Enquanto você está assistindo um vídeo, deixe o seu gostei e se lembrar de algum assunto, quiser deixar sua crítica, o seu olá, alguma pergunta, coloque aqui nos comentários. Além disso, lá na área de membros tem muito material para você. Faça uma assinatura mensal do canal e tenha acesso a estes materiais de estudo. Dito isto, vamos à continuação do vídeo sobre 3 sinais de quem poderá abandonar Jesus. Um personagem bíblico que retrata muito bem esse momento de abandonar Jesus é o apóstolo Pedro. Por sinal, este ato marcou toda a sua vida e é lembrado até hoje. Suas atitudes com relação a Jesus ficaram como um exemplo que não deve ser imitado por quem já está seguindo Jesus ou está tomando a decisão em segui-lo. Segundo o Evangelho de João, André, o irmão de Pedro, era discípulo de João Batista. E em determinado dia, ao ver Jesus, João afirmou: "Eis o Cordeiro de Deus". A partir disso, André passa a seguir Jesus e mais tarde foi avisar seu irmão Pedro que tinha encontrado o Messias. Juntos, André e Pedro encontram-se com Jesus e Jesus, olhando para Pedro, lhe diz: "Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado de Cefas", que quer dizer Pedro. Mais tarde, Jesus vai até a casa de Pedro e lá cura a sogra deste, que ainda não era seu discípulo. Seu chamado se deu após uma milagrosa pescaria, onde, assustado diante de Jesus, reconheceu que era pecador. Nesse instante, Jesus lhe diz: "Não temas, de agora em diante serás pescador de homens". Daí para frente, os evangelhos narram o discipulado de Pedro. Situações da vida de quem anda com Jesus são retratadas na vida de Pedro.
Às vezes, sendo repreendido por Jesus, em outros momentos, sendo um instrumento de revelação divina, afirmando que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Mesmo assim, Pedro, junto com os irmãos Tiago e João, passa a ser um discípulo muito próximo de Jesus, testemunhando fatos como a ressurreição da filha de Jairo e o ambiente da transfiguração de Jesus. Pedro testemunhou de maneira muito próxima eventos na vida de Jesus. Passado o tempo, agora as predições acerca da morte de Jesus começam a se cumprir. E embora Jesus sempre tivesse alertado seus discípulos acerca destas predições, contudo, eles ainda não estavam compreendendo o que iria acontecer com Jesus. Na última semana de Jesus em Jerusalém, na chamada Semana Santa, Pedro é avisado por Jesus acerca do que iria acontecer. Em cumprimento ao que já estava escrito, Jesus afirmou: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Ao ouvir estas palavras de Jesus, Pedro afirmou: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Ao que Jesus lhe respondeu: nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro, juntamente com os outros discípulos, responde: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. Certamente foi uma noite terrível. O próprio Jesus afirmou que a sua alma estava angustiada devido à morte que se aproximava. Era uma noite de densas trevas, pois ali no Getsêmani seria tomada a decisão de Jesus em continuar com o plano da salvação. A cruz seria a consequência dessa decisão. Então, o momento era terrível, tanto para Jesus como para seus discípulos, a ponto dos discípulos não conseguirem orar devido ao peso espiritual daquele momento. E assim foi se cumprindo cada detalhe das predições. Jesus com seus discípulos saem do ambiente da ceia e se dirigem ao jardim do Getsêmani. Lá, Jesus é indicado por Judas, é preso, os discípulos fogem e Jesus é conduzido até a presença do sumo sacerdote, iniciando o processo do julgamento religioso de Jesus. Os textos dos evangelhos nos informam que Pedro e outro discípulo, talvez João, acompanharam Jesus nesse processo de julgamento por parte da autoridade religiosa dos judeus. E neste período, Pedro irá por 3 vezes negar Jesus, afirmando: não sei o que dizes, não conheço tal homem, não conheço este homem. Após as negações já preditas por Jesus, Pedro sai em fuga chorando amargamente. Enquanto o outro discípulo, que afirmam ser João, permanece muito próximo ao julgamento de Jesus, Pedro nega e foge. São conhecidas as negações e a fuga de Pedro. Contudo, é importante observar algumas atitudes de Pedro, antes que negasse Jesus e fugisse. Antes de abandonar Jesus em uma hora tão difícil, Pedro agiu de maneira que nos serve de alerta, para que não venhamos também negar e abandonar Jesus. Em primeiro lugar, o texto bíblico nos informa que, mesmo seguindo Jesus nesse processo de prisão e julgamento, Pedro seguia Jesus, mas o seguia de longe. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava à parte de fora, à porta. João, por ser conhecido do sumo sacerdote, entrou na sala, mas Pedro não entrou. Só mais tarde é que ele entra no recinto. Uma atitude de distanciamento de Jesus. Já que ele entrou depois, então poderia ter entrado antes. Mas não entrou, ficou a certa distância de Jesus. Um claro sinal de alguém que pode abandonar Jesus é quando o segue com certa distância. Além disso, somente quando a porteira chama Pedro é que ele entra na sala. Isso demonstra claramente que não havia uma voluntariedade em Pedro em estar onde Jesus estava. Nesse instante, diferente do outro discípulo,
a atitude de Pedro demonstra que, embora seguisse Jesus, mas não o seguia de maneira voluntária. Foi necessário alguém o chamar, convidá-lo para entrar onde Jesus estava. Finalmente, o texto de João também nos informa que, enquanto Jesus estava sendo interrogado pelo sumo sacerdote e torturado pelos servos deste líder religioso, Pedro, distante de Jesus, estava ali e aquentava-se. Isto é, diante do que Jesus sofria, Pedro procurava um local para se aquecer naquela fria noite, uma atitude que demonstra claramente que o que está acontecendo com Jesus não é mais interessante. Esta atitude de Pedro é um claro alerta para quem irá abandonar Jesus, o que diz respeito a Jesus, sua vida, sua obra, sua morte, suas palavras, seu retorno, etc. Enfim, o que se refere a Jesus não chama mais atenção. Isto é um claro sinal de que logo alguém irá abandonar Jesus. Cabe salientar que todo o caminho de volta é difícil, isso mesmo. Todo retorno é bem mais complicado, mas é o retorno. Pedro negou e abandonou Jesus. No entanto, após a ressurreição de Jesus, o anjo que se apresenta a algumas mulheres avisa: mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Há uma ênfase em Pedro, nesse aviso angelical. Há um chamado para que Pedro retorne a seguir Jesus. E mesmo voltando ao que fazia antes de seguir Jesus, pois Pedro voltou a pescar, na beira da mesma praia onde foi chamado a ser um pescador de homens, Pedro se encontra novamente com Jesus. A ressurreição de Jesus não é somente o fato de trazer vida a quem estava morto. Além disso, também um ato sobrenatural para nos firmar de maneira convicta sobre quem é Jesus e passar a segui-lo mais de perto. Jesus ressuscitado é o que nos chama para segui-lo mais próximo e intensamente. Foi o que aconteceu com Pedro, tanto em Atos dos Apóstolos como em suas palavras expostas em suas duas epístolas. Sua vida demonstra claramente sinais de quem irá abandonar Jesus, mas também aponta o caminho de volta por meio da ressurreição de Jesus. Muito obrigado por sua audiência aqui no canal, um abraço e até um próximo vídeo.